todos com a gloriosa paz do Senhor. Que o Senhor Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, seu ministério poderosamente. Gostaria de, mais uma vez, estar deixando aqui uma palavra na qual o Senhor trouxe ao meu coração, que fica em Filipenses 2,14, que diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Glória a Deus, aleluia, por essa palavra. O tema que o Senhor colocou no meu coração é a respeito de a murmuração retarda o cumprimento da promessa. Então, irmãos, como diz em Filipenses, fazei todas as coisas sem murmuração. Quem está ordenando isso é o nosso Deus. Porque quem murmura, irmão, é insatisfeito, é uma pessoa invejosa, é uma pessoa impaciente, tem falta de fé, porque se você está murmurando, você não está crendo, você não está tendo a paciência de esperar aquilo que Deus tem para fazer na tua vida, porque se foi Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então, a murmuração, ela sim também é a falta de fé e confiança no nosso Deus. Murmurar é ingrato com Deus. Quanto mais murmuramos, mais a gente vai secando por dentro e ficando cada vez mais amargos. Mas Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele quer nos conduzir para sair dessa vida de murmuração, irmão. Esse caminho de amargura e nos levar a uma vida de gratidão, um caminho de glória, de suprimento e provisão, irmão. Porque independente da situação que você está passando, como diz lá em Salmo 35, se eu não me engano, 34, que diz que nós devemos adorar o Senhor em todo o tempo, não importa a circunstância nem a situação. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. E não é isso, e não é as minhas palavras não, irmão, é a Bíblia que diz que nós, quando somos gratos, nós temos um caminho de glória, de suprimento e de provisão, porque lá em João 6,35 diz: e Jesus lhes disse: eu sou o pão, glória a Deus, da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede, glória a Deus, aleluia. Então tome posse dessa palavra, lamantiori calavachei, porque o Senhor, Ele garante, irmão, se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Mas para as promessas se cumprir, irmão, há um tempo determinado debaixo do céu, como diz lá em Eclesiastes. Então seja paciente, seja um adorador de verdade, não seja um murmurador, não seja essas pessoas que têm sequidão, porque da mesma forma que você contagia o seu próximo, quando ele estiver adorando, quando ele estiver glorificando, é assim também quando ele estiver murmurando, ele vai olhar para você e vai dizer: que Deus é esse que tu serve, que eu só vejo tu murmurando. Você já parou para ver qual seria o teu testemunho? E como Deus ficaria vendo que as pessoas estão vendo o que Ele não quer que você seja, porque Deus, Ele tem exaltação para mim, para a tua vida, mas para isso Ele precisa nos transformar de dentro para fora, meu irmão. Então para de ser um murmurador, comece a ser grato pelo que o Senhor tem feito por você e pela sua casa, porque olha o que o mundo está passando, e eu tenho certeza que o Senhor, Ele tem te guardado, Ele tem te cuidado, Ele tem provisionado aquilo que você precisa. Se Ele não preparou ainda a provisão para você, então desça em oração, peça para Ele: Senhor, olha a minha causa, Senhor, olha o que eu estou passando, porque a palavra de Deus, ela nos garante que todo aquele que descer a cara no pó, que orar ao Senhor, falando das suas necessidades, porventura Ele não faria? Oh, glória, aleluia. Então, irmão, tudo que precisamos é priorizar a presença. É na presença que você vai viver o sobrenatural. É com a presença dele que você vai viver o extraordinário. É a presença dele que tudo vai fluir na minha e na tua vida. Se estamos na presença dele, não há espaço para murmuração não, irmã. Porque a gente vai andar glorificando. Mesmo se nós estivermos no deserto, se nós estivermos na bênção, não importa a situação que você está vivendo, você sempre vai ser uma pessoa grata ao que o Senhor tem feito para você, porque do pouco Ele põe no muito, alamanchori, calawachuri, decanto. Então não há espaço, irmão, para murmuração quando temos a presença. Nele somos transformados e preenchidos. O Senhor quer transformar a minha, a tua vida. Então toma posse dessa transformação. Deixa o Senhor te transformar de dentro para fora, para que você seja uma pessoa vitoriosa, para que você seja cheio do Espírito Santo, alamanchori,
Alamanchori calabachuri decai. Então que nós não venhamos ser como o povo de Israel lá no deserto, quando murmuraram, indagando a Moisés, que fica lá em Êxodo 15:24, que diz assim: então o povo começou a reclamar a Moisés, inquirindo: que havemos de beber? Não seja como os israelitas naquele tempo. Não, olhe apenas para a promessa, agarra da promessa que Deus fez para a tua vida, toma posse da vitória, porque se foi Deus que te prometeu, Ele garante, irmão. Aleluia, glórias a Deus. Alamanchori calabachei, porque é em Deus, é nele que encontramos tudo o que precisamos, irmão. Sem ele a gente não consegue nada. O inimigo pode até fingir, fazer com que você pense, com que você ache que você está prosperando, que você está caminhando, mas chega uma hora que ele puxa o teu tapete, porque o preço do diabo é muito alto para que você tenha alguma coisa nessa terra. Então repreende esse gigante, porque a murmuração é um gigante. Então vence esse gigante na sua vida, joga ele por terra. Alamanchori calabachuri decanto, porque precisamos sim denunciar esse pecado de murmuração das nossas vidas, para não mais ficarmos presos ou andando em círculos, irmãos, sendo roubados ou retardados nas promessas. A murmuração, irmão, ela impede de prosperar e retarda as promessas de Deus na minha e na tua vida. Como diz acima, então o povo começando a reclamar a Moisés, inquirindo: que havemos de beber? Quem conhece sabe o que o Senhor fez. O Senhor, ele proveu ali, mas por causa de Moisés, porque Moisés, ele foi o quê? Ele desceu em oração, ele pediu pro Senhor, ele pediu para aquele que tudo pode, para aquele que é o dono do milagre, para aquele que é o dono da provisão. Alamanchori calabachuri decanta, alamanchori calabachei. Então que hoje possamos identificar onde temos murmurado, para vencer esse gigante, irmão. Tome posse. Creia que esse gigante vai cair por terra assim que você ouvir essa mensagem. Deus, ele vai estar jogando esse gigante por terra. Mas na prática, precisamos, irmãos, controlar a nossa língua, porque a palavra diz que a nossa língua ela tem um poder muito grande. O que tem saído da tua boca? Porque a palavra também diz que aonde está o nosso coração, é aí que está o nosso tesouro. O que tem saído da tua boca? Se analisa, olha para dentro de si e vê se tem agradado o Senhor o que tem saído da tua boca. Porque, irmãos, orar, nos alimentar da palavra, encher o coração de gratidão ao Pai e descansar, irmãos, na promessa dele, pois ele é fiel e cumprirá cada uma da promessa que ele fez na tua vida e na minha vida. Como eu volto a repetir, irmão, se foi Deus quem fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Mas a palavra também diz que há um tempo determinado debaixo dos céus para que elas sejam cumpridas. Então seja paciente, seja um adorador. Enquanto o Senhor não faz, comece a adorar. Enquanto o Senhor não cumpre a promessa na tua vida, comece a ler a palavra, se encha daquilo que te dá vida e vida em abundância, meu irmão. Porque lá em 1 Tessalonicenses 5, do 16 ao 18 diz: alegrai-vos sempre, orai sem cessar, e tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olha que palavra tremenda, alegrai-vos sempre. A palavra diz, irmão, que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Então, irmão, o que é que tem faltado para você? O que tu tá precisando? O Senhor tá perguntando. Alamanchori calabachei. O Senhor fala, meu irmão, como eu sempre costumo dizer, a distância entre você e Deus é apenas uma oração, e Ele quer te ouvir. Então desce em oração, busca a face do Senhor, conta para Ele, alamanchori calabachei, qual que é esse gigante que tem na tua vida, qual que tem sido a murmuração que tu tem indagado a Deus, o que tem te afligido, porque o Senhor, eu sei, o Deus que eu sirvo, Ele é fiel para fazer o inverso do que tem acontecido. Comece a praticar isso. Em vez de murmurar, comece a adorar. Em vez de murmurar, comece a orar mais, porque se você tem orado pouco, então ore mais, leia mais a palavra, se encha do poder do Espírito Santo e da palavra. Alamanchori calabachei. Então, irmãos, que Deus, Ele venha nos conduzir para uma vida de gratidão.
consciente de quem Ele é, pois quando sabemos quem Ele é, sabemos que nós estamos e não existe mais lugar para murmuração, porque quando tem a presença dEle não existe murmuração, quando tem a presença dEle só tem espaço para adorar, só tem espaço para oração, alamanchori calabachei. Então que você receba, irmão, essa palavra, dá um like aí, compartilha esse vídeo, para que nós possamos levar o verdadeiro evangelho, aquilo que o Senhor tem proclamado à sua igreja, porque o ano de 2022 o Senhor quer que seja um ano de avivamento para mim, para a tua vida. Então receba essa palavra e fica na paz do Senhor. Glórias a Deus e aleluia.